Voltamos aqui à nossa segunda parte dessa aula, da aula do princípios, sobre os princípios da doutrina social da igreja. Agora eu fiz alguns ajustes também no vídeo para a gente tentar ver de forma melhor, mais otimizada, a gente vai aprendendo. E vamos para essa segunda parte dos princípios da doutrina social da igreja. Agora numa parte um pouco mais prática, também teórica, mas um pouco mais de desdobramentos, assim que a gente possa conversar e falar sobre a nossa vida, a nossa realidade cotidiana. Os princípios da doutrina social da igreja, eles se baseiam, na verdade, em 3 valores. Então, são 3 valores que estão por trás, que norteiam, que baseiam esse princípio, que são da justiça, da verdade e da liberdade. Então, nós vamos entender para a doutrina social da igreja o que isso significa, a justiça, a verdade e a liberdade. A justiça, como está aí no nosso slide, são essas palavras de São Tomás de Aquino, que elas resumem perfeitamente o que é a justiça. Dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Isso é justiça. Então vou dar um exemplo de situação de injustiça, que nos toca também, que é responsabilidade nossa. Se na nossa mesa nos sobra comida e há próximo de nós um irmão que está passando necessidade de comida, nós não estamos sendo justos, nós estamos sendo injustos. Então a justiça para a doutrina social da igreja é essa dimensão. Não é uma dimensão ligada à corrupção ou a favorecimentos, mas a essa questão do olhar com o próximo. Por exemplo, no frio, algumas pessoas, às vezes, alguns moradores de rua, infelizmente, tragicamente, morrem de frio, enquanto na minha casa está sobrando agasalho, cobertas. Se isso acontece, de alguma forma, é minha responsabilidade, eu estou sendo injusto, porque me sobra enquanto falta para o outro. Justiça não significa igualdade, que todos ganhem a mesma coisa, que todos tenham a mesma coisa, não. Justiça significa que todos possam ter a sua dignidade humana, sem que falte para ninguém. Aí você me pergunta, mas Paulo, isso parece tanto com a caridade, né? Quando a gente fala assim, eu vou doar um alimento, vou doar um cobertor, vou doar uma peça de roupa, eu estou fazendo um ato de caridade, mas não. Caridade é quando a gente vai para além da justiça, quando a gente dá algo daquilo que nos falta. Então, quando a gente deixa de dar para nós, né, que nos falte algo para dar ao próximo, aí nós estamos temos a caridade. Está aí a caridade de Cristo, que deu da própria vida, né? A nossa vida, de fato, quando a gente dá da nossa própria vida, nós estamos assim, um alto grau de caridade, porque uma vida nós temos uma só. Então, se nós damos a nossa vida para o outro, nós damos a única coisa que a gente, assim, de fato e mais precioso tem, que é o dom da nossa vida. A verdade, aí sim, ela já diz respeito à questão da transparência. Então, por exemplo, de qual é um governo comprometido com a verdade para a doutrina social da igreja? Um governo transparente, que fale das realidades de um país, que toque nos seus erros, que seja sincero, concreto com o povo, e que não seja corrupto. Então, questão de honestidade. E aí a gente precisa tomar muito cuidado nessa verdade, o cuidado com a hipocrisia, que é o quê? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo, eu falo assim, eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, a família está sendo atacada, está sendo não sei o quê. E quando eu vou para minha casa, eu não tenho cuidado devido com a minha família. Então, eu sou casado e tenho, vou dar um exemplo, né? A pessoa é casada e tem filhos. Não cuida dos filhos como deve, relapso, às vezes falta com a educação dos filhos, pensa mais em si do que nos filhos. Às vezes os filhos ficam na internet, ficam em tudo quanto é lugar, e há uma relação muito pouco próxima com os pais. Então isso daí vai ferindo um pouco a verdade de que a gente defende uma coisa, mas na prática a gente vai fazendo de maneiras muito diferentes, né? Na verdade, por exemplo, com relação à família, pessoas que defendem a família e já estão no 3º ou 4º relacionamento familiar, né? Um relacionamento de matrimônio, casa com um, tem filho, separa, casa com outro. Como a pessoa está cuidando de uma família, se está defendendo a família, se por si próprio, por suas atitudes, já destruiu várias famílias, né? E fez outras. Então, isso é muito importante para a gente refletir e rezar com isso.
né? Que é esse atributo da hipocrisia, né? De viver sempre na verdade. E liberdade. Liberdade de respeito a verdadeira liberdade do homem é estar, né, unido a Deus, mas a liberdade para a doutrina social da igreja é ter a possibilidade o homem de fazer opções na vida, de fazer escolhas, né, dentro daquilo que é reto, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é verdadeiro, dentro daquilo que é digno, fazer escolhas. Eu vou trazer um exemplo que eu achei muito interessante, que eu estava conversando com uma pessoa esse dia, que decidiu fazer faculdade de medicina na Argentina. E me impressionou muito o que ele me disse. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso, né? É o primeiro lugar que eu vejo, o país que eu vejo isso. Na Argentina, os cursos, as faculdades, as universidades, elas são, as federais, elas são livres, abertas, né? Faculdades públicas, vamos dizer assim. Como assim livres e abertas? Não há necessidade da pessoa fazer um exame de admissão, por exemplo, como o Enem. As pessoas vêm dos seus cursos, do seu ensino fundamental, do seu ensino médio, público ou privado, e com este diploma elas simplesmente fazem a sua inscrição nas universidades. Então vamos dizer lá, a pessoa lá quer ser médico, mas é muito pobre, ela tem condição de fazer uma faculdade de medicina, basta ter concluído o ensino médio. E basta, claro, né, se empenhar, se esforçar. Essa pessoa disse que, apesar disso, assim, as faculdades elas são muito difíceis, as pessoas são muito cobradas, então, de fato, assim, nem tantos assim se formam como se formam no país, então a quantidade de diplomas pela população é menor que no Brasil. Mas é um fato interessante da liberdade, de dar liberdade ao homem, de poder fazer escolhas. Então lá, os jovens eles têm, graças a Deus, essa escolha de escolher a faculdade com tranquilidade, sem o pensamento de que teria que ter feito uma faculdade boa, que teria que ter feito algo, um curso que às vezes muitos não têm a condição de pagar. Então a liberdade de respeito é isso, a capacidade de escolher com responsabilidade, fazer escolhas de vida concretas, verdadeiras e dignas. Vamos aos princípios. Os nossos princípios eles são 4, na verdade, da doutrina social da igreja. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, a gente vai tratar um por um. Segundo, diz respeito ao princípio do bem comum. Terceiro, da subsidiariedade. E por último, solidariedade. Vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Trago a passagem de Gênesis que nos diz: Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Dignidade da pessoa humana diz respeito a isso. O homem, que é imagem e semelhança de Deus. Então a dignidade do homem não é o status dele social, não é a profissão que exerce, não é o que fez ou o que fará, o que deixou de fazer. Isso, claro, impacta na sua dignidade, né? Impacta, por exemplo, uma situação de pobreza extrema, uma situação de roubo, de assalto, de morte, de guerra. Isso assim ataca a dignidade do homem na dimensão do pecado. Mas isso não afeta a essência do homem. Então todo homem tem a sua dignidade, especialmente, essencialmente, porque é feita a imagem e semelhança de Deus. O maior pecador, a pior figura pública, a pessoa, enfim, que mais roubou, que mais matou, ela possui a sua dignidade porque ela é feita à imagem e criada à imagem e semelhança de Deus. Nesse entendimento da dignidade da pessoa humana, nós precisamos perceber que nós somos irmãos, então nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Então estamos juntos nessa caminhada, no mesmo patamar. E aí eu trouxe alguns tópicos que são algumas recordações da doutrina social da igreja sobre a dignidade da pessoa humana. A primeira é que toda a vida do homem é uma pergunta e uma busca de Deus. Então isso faz parte da sua dignidade, torna o homem digno essa busca por Deus, essa pergunta de quem ele é. Homem e mulher possuem a mesma dignidade. Então a igreja assim, ela é muito feliz ao tocar nesse ponto. Homem e mulheres diferentes, sim, mas dignos da mesma forma, importantes da mesma forma. Outro ponto que fere muito, né, eu trouxe como exemplo a dignidade da pessoa humana, terrível, o aborto, impedir a vida, que a vida ela
dê o seu prosseguimento. A pena de morte também, então, considerar pessoas menos dignas de viver do que outras e matá-las por causa disso. Não, isso é totalmente contrário à doutrina da igreja. E toda a indignidade humana e tudo que fere e afeta a dignidade da pessoa humana é fruto do pecado. O pecado é a coisa mais terrível, mais contrária à dignidade da pessoa humana. Está aí mais novamente a figura de Jesus, que redime o homem e a mulher e torna Cristo um homem e a mulher e retoma no homem e a mulher a essência da sua dignidade. Então, como diz o catecismo o compêndio da doutrina social da igreja, o mistério do pecado se compõe de uma dúplice ferida que o pecador abre no seu próprio flanco e na relação com o próximo. Então, nas relações, a humanidade se torna ferida e o próprio homem se torna ferido e distante de si mesmo. O bem comum. O bem comum diz respeito ao conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada um dos seus membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Isso daí está na Gaudium et Spes, aí um documento do Concílio Vaticano II, no número 26. Então, esse conjunto de condições sociais que permitem que cada homem e todos os homens possam se desenvolver de maneira digna, trazendo a dignidade da pessoa humana. Só um adendo, né? Os 4 princípios, eles não são um superior ao outro, mas quando você reforça um, você reforça também todos os outros. Eles são como que uma engrenagem de uma máquina que um funcionando bem, o outro funciona. Eles se encaixam e precisam funcionar conjuntamente. Nenhum é superior ao outro. A gente não faz, vamos dizer assim, oposições de um ao outro, não mitiga um para que o outro seja favorecido, nada disso. Eles vão operando juntos dentro da sistemática da doutrina social. Então, este bem comum também diz respeito a algo da seguinte forma: algo que é bom para mim precisa ser bom para todos. Então ele trata a liberdade do homem desta forma: para ser bom para mim, e isso diz respeito ao bem comum, precisa ser bom para todos os homens. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, um empresário, e desenvolvo a empresa, tenho todo o trabalho, e passo noites sem dormir, e vou e toco e desenvolvo um trabalho, aquilo que eu estou desenvolvendo, ele precisa ser bom para mim e bom para aqueles trabalhadores que estão envolvidos. Então, por exemplo, se eu faço isso não respeitando direitos trabalhistas, não respeitando o salário mínimo, não respeitando a dignidade da pessoa, assim, explorando de maneira absurda, eu não estou desenvolvendo o bem comum. A igreja não vê nada de errado, né, nas empresas, no desenvolvimento dos homens, no empreendedorismo, mas o empreendedorismo ele precisa ter essa responsabilidade do bem comum, precisa ser bom para todos. E aí os desdobramentos do bem comum são esses, né? Então, querer o bem comum, ele diz respeito a isso, a pensar além das próprias necessidades. Porque o pensar em si, como diz a doutrina social da igreja, é uma guerra de todos contra todos. Cada um começa a pensar em si, e aí a gente vai se matando, a gente vai se degladiando e vai chegar em lugar nenhum, porque cada um só está pensando em si. Direito à propriedade privada, né? É um aspecto do bem comum. Então, Deus deu ao homem pessoalmente a missão de desenvolver aquilo que lhe foi confiado. Então, a propriedade privada, o direito à propriedade privada é um grande, vamos dizer assim, um grande norte da doutrina social da igreja. Ela precisa ser respeitada, preservada, mas ela sempre está em vista a algo muito importante que a doutrina diz, que é a destinação universal dos bens. Então, eu desenvolvo aquilo, sou responsável por aquilo, mas sempre em vista de um todo, sempre em vista da coletividade. Vou dar um exemplo aqui bem prático.
Por exemplo, aqui no meu prédio existem algumas regras, certo? Dentro dessas regras eu não posso deixar lixo fora do apartamento, certo? Eu não posso pegar um lixo e deixar fora do apartamento para levar em outro horário. No momento que eu faço isso, eu tenho a minha propriedade privada, eu tenho meu espaço, e faço isso, eu estou ferindo a coletividade. Por quê? Porque eu estou não respeitando as regras, primeiramente, mas, por exemplo, trazendo ratos, trazendo vetores de doença para dentro do prédio. Então, a propriedade privada é minha, mas eu, ao mesmo tempo que é minha, eu não posso fazer com ela o que eu bem entender, né? Eu não posso deixar ela em condições absurdas a ponto de, enfim, prejudicar outros. Essa é a função da propriedade privada dentro de um bem comum, e ela deve sempre ter esse aspecto social. Então, eu, como católico, por exemplo, a minha casa precisa sempre ser uma casa aberta, acolher as pessoas, acolher aqueles que por algum momento, por alguma necessidade, precisem de um abrigo, precisem de um cuidado, precisam estar próximos de nós. Nós vamos tendo essa dimensão sempre da abertura ao outro. Quando nós temos a nossa propriedade, por exemplo, um carro, um automóvel, temos sempre que pensar no outro. Assim, eu vou para algum local e, poxa, eu posso dar uma carona, eu posso ajudar aquela pessoa, eu posso levar a pessoa até aquele local. Então eu faço essa disponibilidade para que aquilo seja utilizado para meu proveito e para o proveito daqueles que me cercam de alguma forma. E aí entender que os pobres, dentro desse bem comum, eles estão sempre no coração da igreja. Então, como diz o Duquette, né, que é a doutrina social da igreja numa linguagem mais jovem, um catecismo, vamos dizer assim, da doutrina da igreja social, ele diz o seguinte: ou os pobres estão no coração da igreja, ou então a igreja traz sua missão. Então sempre pensar nisso, né? Pensar nos pobres não é socialismo, não é comunismo. Pensar no pobre é evangélico. O próprio Jesus pensou na figura do pobre. Passando para o princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade, apesar da palavra, ela diz respeito ao nosso papel, o que nós podemos fazer como cidadão. Então, eu trago essa palavra de Lucas: aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas coisas grandes. Então, a subsidiariedade diz respeito que tudo começa de nós, tudo parte de nós. Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade não é só do governo. É culpa do governo, é culpa do governo, é culpa do governo. Não. É também a nossa responsabilidade. Nós também somos responsáveis por aquilo que nos diz respeito. Então, eu brinco que a subsidiariedade é como essa frase: arrume sua cama. Então, aquilo que você é responsável a fazer, você deve fazer. Aquilo que está próximo de você, você deve fazer. Por que se chama esse princípio? Subsidiariedade. Porque é o seguinte, que o papel do Estado dentro das nossas relações, ele precisa ser subsidiário. Por quê? Porque os homens, eles tratam daquilo que eles conseguem tratar. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, meu vizinho, passou mal. E aí a esposa dele chegou e falou assim: pelo amor de Deus, Paulo, eu preciso da sua ajuda. A gente precisa levar ele para um hospital, ele está passando muito mal. Eu liguei para a ambulância só disse, o bombeiro só disse que ia chegar aqui, o SAMU, daqui a 40 minutos. E eu não tenho o que fazer, eu não tenho um carro. E aí, quando eu trato do princípio da subsidiariedade, aquilo que está ao meu alcance eu posso fazer. Eu posso levar aquele homem para o hospital. Eu não tenho o direito, vamos dizer assim, de falar: mas é o governo. Isso não me diz respeito. É o governo com as ambulâncias que precisam cuidar disso. Então, se o governo não cuidou disso, não sou eu que tenho que cuidar, lavo minhas mãos. Então, é totalmente contrário à subsidiariedade essa nossa ação de lavar nossas mãos diante das situações concretas. Eu dou outro exemplo, que é o exemplo de uma via, né? Uma via que, por exemplo, se abriu um grande buraco nessa via. E aí no Rio de Janeiro isso é muito comum, as pessoas colocam várias coisas para sinalizar aquele buraco. Botam cone, bota cadeira, bota um boneco de palha, bota cuidado.
e tudo, cerca um buraco para que a pessoa não caia naquele buraco. Aquelas pessoas que estão ali, elas não têm a capacidade de tampar aquele buraco. Não tem piche, as máquinas, o maquinário necessário. Isso realmente é uma coisa complexa e precisa da ação governamental para tampar aquele buraco. Mas aquilo que estava ao alcance deles, eles fizeram, que foi sinalizar para que as pessoas não passem por ali e quebrem seus carros. É isso que a subsidiariedade nos diz respeito. E aí, seguindo para os tópicos do slide, como diz, o que é próprio desse princípio é que cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a grupos pequenos que possam resolver. Então, assim, a igreja diz muito e fala muito sobre a nossa capacidade de associação. Então, assim, associações religiosas, como no caso os católicos, associações que tem dentro da Igreja Católica para ajudar as pessoas, para ajudar os necessitados, o desenvolvimento, por exemplo, que a Igreja Católica faz com universidades, com saúde, as casas de misericórdia, com educação, com acolhimento dos pobres, isso tudo faz parte desse princípio. Porque a gente vai fazendo dentro do nosso grupo social, das nossas associações, das nossas reuniões de pessoas, por exemplo, pessoas do trabalho que se juntam para doar alimento, para doar roupa, para doar agasalho. No meu trabalho, por exemplo, as pessoas se juntam para que o pessoal, que tem um pessoal terceirizado da limpeza, a gente faz doação de cesta básica para essas pessoas, a gente faz quando alguém, alguma pessoa está grávida ou a esposa está grávida, faz vamos dizer assim, recolhe fraldas para dar para essa pessoa. Então, essa nossa participação, que diz respeito a uma participação cidadã nossa, né? Então, assim, e essa participação cidadã, a subsidiariedade, ela aponta para a negação de qualquer regime autoritário. Então, a igreja, por mais que ela entenda que não há uma perfeição plena numa democracia, mas ela é o sistema que mais incentiva esse homem e essa participação desse homem nas decisões coletivas, nas decisões de todos. Então, diz respeito à subsidiariedade, o direito ao voto, a liberdade de associação com fins pacíficos, a liberdade religiosa, o direito a uma educação pública e de qualidade, a liberdade econômica também. Então, a liberdade dos homens se estruturarem, a liberdade dos homens se desenvolverem economicamente, criarem negócios, empreenderem. Isso tudo está ligado à subsidiariedade. E por fim, nós tocamos na solidariedade. A solidariedade, antes de mais nada, é essa empatia com o próximo, certo? Então, nós partimos da justiça, que nós falamos anteriormente, para a misericórdia, para a caridade. Nós vamos além com a solidariedade. Nós vamos além daquilo que é o básico, que é o essencial. A gente vai para muito além, por exemplo, do exemplo dos fariseus, que ficavam somente na lei. Para muito além da lei. Nesse entendimento que somos todos irmãos. Há irmãos que nós temos dificuldades, nós sabemos, né? Eu vejo aí diversas discussões políticas, religiosas pelas redes sociais. Temos dificuldades com o que é diferente, com o que pensa diferente. E nós nos sentimos muitas vezes superiores a essas pessoas. Mas a igreja diz que não, somos todos irmãos. Por mais que eu tenha, Deus tenha misericórdia de mim, a graça tenha me alcançado, e hoje eu tenha entendimentos que talvez algumas pessoas não tenham, isso não me dá o direito de subjugá-las, não me dá o direito de xingar ninguém, não me dá o direito de chamar de ninguém de estúpido, de idiota. A solidariedade, ela nos abre ao diálogo, a conversar uns com os outros. A solidariedade, ela vem atacar essas estruturas de pecado, né? Essas estruturas que vão minando o homem da sua essência. Então, a solidariedade nos lança ao próximo. Como diz o Papa Francisco quando falou para alguns jogadores de futebol, e eu não lembro qual eram esses jogadores, mas essa visita ao Papa, ele disse essa frase interessante, né? Ninguém vence sozinho, nem no campo, ou seja, nem no futebol. Então, são os jogadores que precisam jogar juntos, e nem na vida. Solidariedade nos aponta para isso, que nós não conseguiremos nada sozinhos, nunca, literalmente nunca.
E aí eu trouxe esse resumo que traz todos os aspectos da primeira parte da aula e dessa segunda parte, sobre a doutrina social da igreja, do que foi abordado hoje. A doutrina social da igreja, antes de mais nada, é um clamor universal do homem à santidade. Devemos levar isso no nosso coração, a partir dessa nossa aula. Um clamor universal à santidade. A partir de uma vida santa que nós mudaremos o mundo. Por isso é uma experiência pessoal, com o amor de Deus que transborda para o outro. E falar da doutrina social da igreja, como diz o compêndio dela no número 66, de respeito a evangelização, levar ao coração do homem Deus e a doutrina que vem do próprio Deus para os homens. A doutrina social é parte integrante do ministério de evangelização da igreja. A doutrina social é parte integrante, integra o ministério de evangelização da igreja. Então, outra parte nesse mesmo número 66, diz o seguinte, que a doutrina social por si mesma tem o valor de instrumento de evangelização. E neste caminhada, a gente tem que ter sempre essa humildade, esta abertura, esse diálogo. Ao invés de sair metralhando aí todo mundo, dizendo que está todo mundo errado, primeiro, ter um papel de reconhecer que nós precisamos aprender principalmente e antes de mais nada com o que a igreja diz. Eu vejo infelizmente muitas pessoas arvorando aí a bandeira do catolicismo para dizer coisas que a igreja católica é medida de Cristo. Então quanto mais humano nós formos, mais medida teremos. Cristo por isso, ser essa medida do próprio Cristo é construir uma cidade do homem, mais humana, porque mais mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mulheres, santo é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ventre, Jesus. Nós